E se o café que você toma todo dia estiver silenciosamente empurrando seu organismo em direção ao diabetes? Não um suplemento, não um ultraprocessado, não algo que você sabe que deveria evitar. O café. A xícara que você considera um hábito saudável, que talvez até defenda para amigos e familiares, pode estar sabotando seu controle glicêmico toda manhã, dependendo de quando, como e com o que você o bebe. Aqui está o que a maioria das pessoas acima de 60 anos não sabe. O café em si não é o problema. Nunca foi. Os compostos do café têm um dos perfis de evidência mais sólidos em nutrição para a redução do risco de diabetes tipo 2. O problema está no horário, no preparo e no que é adicionado. Esses 3 fatores determinam se o café está protegendo seu açúcar no sangue ou agravando ativamente o problema que você está tentando controlar. Hoje vou apresentar os 3 erros que estão disparando sua glicose todos os dias sem que você perceba. E depois, o protocolo exato, baseado em evidências clínicas, que transforma o café em um aliado metabólico real. Fique até o final, porque a terceira janela de consumo que vou apresentar é a menos conhecida e a que produz os resultados mais surpreendentes. O que acontece com o açúcar no sangue depois dos 60 anos? Antes de falar sobre o café, é essencial entender o que muda no metabolismo com o envelhecimento, porque é esse contexto que explica por que os erros a seguir são tão prejudiciais nessa faixa etária especificamente. 2 processos acontecem em paralelo após os 60 anos. Primeiro, a massa muscular diminui progressivamente, e o músculo é um dos principais tecidos que absorve glicose da corrente sanguínea. Menos músculo significa menos lugares para onde o açúcar vai após uma refeição, o que o mantém circulando por mais tempo. Segundo, as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, ficam mais lentas para responder. Quando o pâncreas demora a reagir, a glicose permanece elevada no sangue por períodos mais longos do que deveria. Esse é o cenário em que 1 em cada 4 americanos acima de 65 anos já tem alguma forma de diabetes, segundo a American Diabetes Association. E estima-se que metade de todos os adultos nessa faixa etária esteja em pré-diabetes, com glicemia elevada que ainda não cruzou o limiar clínico, mas que está indo nessa direção, frequentemente sem nenhum sintoma claro. Um pouco mais de fadiga, mais sede, névoa mental após o almoço e, silenciosamente, o dano se acumula. O café, quando usado corretamente, age diretamente sobre esses 2 mecanismos. Seus compostos ajudam a compensar a resposta insulínica mais lenta e melhoram a absorção de glicose pelo músculo. Mas quando consumido da forma errada, cancela cada um desses benefícios e, em alguns casos, piora ativamente o quadro. A ciência por trás do café e da glicose. 2 compostos presentes no café são responsáveis pelo seu efeito protetor sobre o açúcar no sangue, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles. O primeiro é o ácido clorogênico. Ele atua como um regulador de tráfego intestinal. Quando você come carboidratos, eles se quebram em glicose e entram rapidamente no intestino delgado para serem absorvidos. Esse processo rápido é o que causa os picos pós-refeição. O ácido clorogênico inibe a enzima alfa-glicosidase, responsável por decompor carboidratos complexos em açúcares simples. Inibir essa enzima desacelera a entrada de glicose na corrente sanguínea, o que é muito mais fácil para um pâncreas envelhecido gerenciar. Uma revisão publicada no periódico Food and Function analisou 28 estudos clínicos independentes.
e encontrou que o ácido clorogênico do café reduziu consistentemente os picos de glicose pós-refeição e melhorou a sensibilidade à insulina, com os maiores benefícios em adultos com regulação glicêmica comprometida. O segundo composto é a trigonelina, menos estudada, mas igualmente relevante. A trigonelina ativa receptores no fígado que aumentam a eficiência de remoção de glicose da corrente sanguínea. O fígado pode liberar glicose armazenada ou absorver o excesso e armazená-lo com segurança. A trigonelina empurra o fígado para a segunda opção. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition em 2022 encontrou que a suplementação com trigonelina melhorou significativamente a glicemia em jejum em adultos com síndrome metabólica, condição extremamente comum após os 60 anos. Um detalhe crucial que a maioria ignora: o café descafeinado contém as mesmas quantidades de ácido clorogênico e trigonelina que o café comum. Os benefícios sobre a glicose têm quase nada a ver com a cafeína. São produzidos integralmente por esses outros compostos. Isso é fundamental para quem foi orientado pelo médico a reduzir a cafeína. Dito isso, a cafeína tem seu papel nessa equação, e não é sempre um papel positivo. É exatamente aí que os 3 erros entram. Erro 1. O café imediatamente ao acordar, em jejum. O primeiro e mais comum erro é o que parece mais inofensivo: ligar a cafeteira antes de fazer qualquer outra coisa pela manhã e tomar o primeiro café com o estômago completamente vazio. Das 4 da manhã até por volta das 8 horas, o organismo passa pelo chamado fenômeno do alvorecer. As glândulas adrenais liberam cortisol naturalmente, o hormônio do despertar, que sinaliza ao fígado para liberar glicose armazenada na corrente sanguínea, dando energia para iniciar o dia. Isso acontece independente de você comer ou não. A glicemia em jejum já está elevada nesse período pela fisiologia normal. A cafeína estimula essas mesmas glândulas adrenais e amplifica a resposta ao cortisol, fazendo o fígado liberar ainda mais glicose. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition acompanhou adultos com monitores contínuos de glicose e encontrou que tomar café com cafeína logo ao acordar, antes de comer, aumentou a glicemia em média 29 mg por decilitro em comparação com manhã sem café. Em pessoas com resistência à insulina, o pico foi ainda mais alto. Você não comeu nada. A glicemia já está elevada pelo fenômeno do alvorecer. E então adiciona a cafeína por cima, amplificando ainda mais o efeito. É por isso que tantas pessoas ficam confusas quando a glicemia de jejum está alta pela manhã, apesar de ter comido com cuidado na noite anterior. O jantar não é a causa, é o café da manhã tomado no momento errado. E se esse fosse o único erro que você estivesse cometendo, já seria suficiente para manter a glicemia cronicamente elevada. Mas quase ninguém comete apenas um. Erro 2. Açúcar, adoçantes artificiais ou cremes industrializados. O segundo erro cancela diretamente o principal benefício do café: adicionar açúcar, adoçantes artificiais ou cremes saborizados industrializados à bebida. Uma colher de chá de açúcar são 4 gramas de glicose pura, sem fibra, sem gordura, sem proteína para desacelerar a absorção. No café, é essencialmente glicose dissolvida entregue diretamente ao intestino. A ironia cruel é que você está bebendo café pelo efeito do ácido clorogênico de desacelerar a absorção de carboidratos e então
despeja glicose pura na mesma xícara. O ácido clorogênico desacelera a digestão de carboidratos complexos. Ele não neutraliza a glicose já em solução. Você criou um pico glicêmico dentro do próprio remédio. Uma análise publicada no American Journal of Clinical Nutrition em 2024, examinando padrões de consumo de café em mais de 200 mil adultos, encontrou que café sem aditivos foi significativamente associado a menor risco de diabetes. Mas esse efeito protetor foi substancialmente reduzido quando o café continha açúcar adicionado. O café adoçado, concluiu o estudo, era metabolicamente mais próximo de uma bebida açucarada do que do café puro. Quanto aos adoçantes artificiais, a resposta não é mais simples. Um estudo publicado no periódico Cell em 2022 encontrou que o consumo de curto prazo de sucralose e sacarina causou alterações mensuráveis no microbioma intestinal e comprometeu as respostas de glicose em alguns participantes. O intestino abriga aproximadamente 70% das células imunológicas do organismo e influencia diretamente como o corpo processa a glicose. Comprometer o microbioma com adoçantes é comprometer um dos sistemas centrais de regulação metabólica. A única alternativa que atualmente mostra efeito neutro a levemente benéfico sobre as bactérias intestinais e o metabolismo da glicose é a estévia pura. Para quem não consegue beber café sem nenhum dulçor, essa é a única opção com respaldo científico suficiente para não comprometer os benefícios. Erro 3. O café no final da tarde ou à noite. O terceiro erro é o mais subestimado e o que mais prejudica a glicemia sem deixar evidências óbvias: tomar café após as 2 da tarde. A meia-vida da cafeína no organismo humano é de 5 a 7 horas. Mas aqui está o detalhe que a maioria desconhece. Com o envelhecimento, as enzimas hepáticas que metabolizam a cafeína se tornam menos eficientes. Para muitos adultos acima de 65 anos, a meia-vida se aproxima de 8 a 9 horas. Um café tomado às 3 da tarde ainda tem concentração significativa de cafeína circulando no cérebro à meia-noite. O motivo pelo qual isso destrói o controle glicêmico não é intuitivo. O período mais crítico para a regulação da glicose é o sono profundo de ondas lentas. É quando o organismo repõe a sensibilidade à insulina, repara os receptores de insulina nas células e recalibra os hormônios metabólicos. Uma pesquisa publicada no Diabetes Care encontrou que uma única noite de sono ruim reduziu a sensibilidade à insulina do dia seguinte em até 25%. Sono ruim eleva o cortisol, que eleva a glicose. Dispara o desejo por carboidratos no dia seguinte. Reduz a motivação para se movimentar. Privação de sono e desregulação glicêmica se alimentam mutuamente em um ciclo que a maioria dos adultos mais velhos está sustentando involuntariamente, em parte por um café da tarde que parece inofensivo. O protocolo que alinha o café com a sua biologia. Corrijo os 3 erros e apresento 3 janelas específicas onde o café trabalha a favor do controle glicêmico em vez de contra. Janela 1. O café matinal com atraso, 45 a 90 minutos após acordar. Ao acordar, beba um copo de água. Deixe o cortisol atingir seu pico natural e começar a cair, o que ocorre entre 30 e 60 minutos após o despertar. Então, coma algo com proteína antes do café, um ovo cozido, iogurte grego natural sem açúcar, um punhado de nozes sem sal.
A proteína estimula a liberação de GLP-1, hormônio que potencializa a insulina e desacelera o esvaziamento gástrico. Ela também atenua a resposta ao cortisol da cafeína, reduzindo a liberação de glicose pelo fígado. Depois da proteína, o café puro. Um detalhe adicional com grande retorno: adicionar 1/4 de colher de chá de canela do Ceilão ao café. Não a canela cássia comum, mas especificamente a do Ceilão, que contém proantocianidinas tipo A, com atividade similar à insulina. Uma meta-análise publicada no Journal of Diabetes Science and Technology encontrou que a suplementação diária com canela reduziu a glicemia em jejum em média 10 mg por decilitro em pessoas com diabetes tipo 2. Janela 2. O café pré-refeição, 20 a 30 minutos antes do almoço. Essa é a janela que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que produz um dos efeitos mais mensuráveis sobre a glicose pós-refeição. 20 a 30 minutos antes da maior refeição do dia, beba uma xícara pequena de café puro. Nessa janela, o ácido clorogênico e a trigonelina estão sendo absorvidos pela mucosa intestinal. A enzima que decompõe carboidratos está sendo parcialmente inibida. O fígado está sendo preparado para gerenciar a glicose que está chegando. Quando você come, o organismo já está em um ambiente metabólico diferente. Um estudo da Universidade de Gênova encontrou que consumir café 30 minutos antes de uma refeição rica em carboidratos reduziu significativamente a área sob a curva de glicose pós-prandial em 2 horas, uma medida precisa de quanto a glicemia sobe e por quanto tempo. O café durante ou após a refeição não produz o mesmo efeito. É o timing anterior que posiciona os compostos protetores antes da chegada da glicose. Janela 3. O café pós-exercício. Para quem pratica qualquer forma de atividade física, mesmo uma caminhada de 20 minutos, existe uma janela imediatamente após o exercício em que os músculos estão metabolicamente ávidos. Durante e após o exercício, as células musculares abrem transportadores de glicose chamados GLUT4, que permitem a entrada de glicose sem necessidade de insulina. É um dos mecanismos naturais mais poderosos de remoção de glicose do sangue que existe no organismo humano. Pesquisadores da Universidade de Bath encontraram que consumir café com cafeína imediatamente após o exercício prolongou a atividade do GLUT4, estendendo a janela de absorção de glicose pelo músculo por 30 a 45 minutos adicionais. Para quem caminha pela manhã ou à tarde, o café pós-exercício consumido dentro de 30 minutos após o término da atividade amplifica o efeito já produzido pelo movimento sobre a regulação glicêmica. O que mudar agora? O café já faz parte da sua rotina. Não é necessário criar um novo hábito do zero. É necessário ajustar quando e como você faz algo que já acontece todos os dias. Não tome café imediatamente ao acordar. Espere 45 a 90 minutos e coma proteína antes. Não adicione açúcar, cremes industrializados ou adoçantes artificiais. Encerre o consumo de café com cafeína antes das 14 horas. Use a janela de 20 a 30 minutos antes do almoço para o café pré-refeição. E se você se exercita, aproveite a janela pós-atividade. Esses ajustes não exigem nenhum produto novo, nenhuma despesa adicional e nenhuma mudança radical na alimentação. Exigem apenas que o café que você já bebe trabalhe a favor da sua biologia em vez de contra ela.
A diferença entre os dois cenários no que a glicemia registra ao longo de semanas e meses é real, mensurável e documentada, e começa na próxima manhã.